Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 2 de dezembro, sexta-feira, da primeira semana do Advento. E a liturgia de hoje, espero, nos ajude a viver nessa expectativa, na espera do Senhor que vem. Vem a tua vida, vem a minha hoje, seja pela palavra, pelos sacramentos, por uma visita de uma pessoa que nos convida a sair de nós mesmos, seja que vem, eu espero, esse Natal ao nosso coração, ao nosso espírito, ou seja, né, que toda a celebração do Natal do Senhor nos ajude, mas também que nós que gritamos sempre em cada missa, Maranatá, vem Senhor, que Ele de verdade apresse a sua vinda, escutando a sua igreja que clama, que deseja a vinda do Senhor para nos levar com Ele para o céu. Então, a primeira leitura de hoje é do profeta Isaías, capítulo 29, do versículo 17 ao 24. Aqui aparecem os sinais do Messias. Os cegos veem, os surdos ouvem, etc. Mas aqui que é colocado num contexto de que, como que eu vou dizer? Diz aqui, não? Que até os humildes aumentarão sua alegria, os mais pobres dos homens se rejubilarão do Santo de Israel. Porque aquele que sofre, aquele que não, desprezado, que nem liga, com a vinda do Messias, as multidões seguiam a Jesus, porque se sentiam amadas, acolhidas, não só pelos milagres ou sinais, a palavra. Algo que diz que a multidão, quando escutava Jesus, ficava extasiada com o seu ensinamento, porque não ensinava como os fariseus e os mestres da lei. Por isso, claro que corriam atrás de Jesus para uma cura, para um milagre, etc. Mas também muitos estavam fascinados com aquilo que pregava Jesus. E diz aqui, fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro e sucumbiram todos os malfeitores. Aqui é interessante, Jesus tinha uma pregação que ninguém conseguia contradizer. Mesmo aqueles que tentavam pegar Jesus numa armadilha, não sei, colocá-lo à prova, o que fosse, não conseguiam. Jesus tinha uma palavra, um ensinamento, uma maneira, algo que desarmava, que os inimigos não conseguiam vencer a Jesus. Por isso o cristão não é aquele que não tem sofrimento, não tem dor, não tem problemas. Primeiro que ele vê que Deus age na sua pobreza, na sua fraqueza, na sua miséria. Figura da cegueira, da surdez, etc. Mas, segundo, aquele que vive de Jesus, da sua palavra, do seu ensinamento, ainda que seja perseguido, caluniado, desprezado como Jesus, tem uma palavra, tem um ensinamento, algo que Jesus nos dá para aquele que acolhe, para aquele que escuta, que ninguém pode contradizer, ninguém pode, como é que eu vou dizer, não? Colocar-lhe uma armadilha, como tentaram com Jesus. Sim, podem matá-lo, podem persegui-lo duramente, podem martirizá-lo, mas não podem, este que é o negócio, destruí-lo neste sentido, porque ele está firme na fé. Por isto, a atitude do cristão é, quanto mais o cristão vive, o ser cristão, o ser de Deus, o ser de Cristo, mais aparece uma luz que denuncia aqueles que vivem fora do mandamento de Deus, fora da vontade de Deus, escravos das... E isto irrita ao malvado, que precisa e acha que ele, eliminando aquele que faz a vontade de Deus, poderá dormir tranquilo, estará vida sossegada. Não adianta. Ainda assim, aquele que morre martirizado demonstra que é uma maneira de viver tão diferente do malvado, que denuncia, que expõe o malvado, a sua fraqueza, a sua frustração, que busca a vida no dinheiro, nas paixões,
mas não conseguem, encontram um vazio. Por isso aqui é uma palavra que eu espero de ânimo, de encorajamento, a vivermos firmes na fé em Jesus. A fé não significa que agora, porque creio nele, não terei problemas, não terei doenças, porque ele me protege. Sim, ele nos ajuda. Mas nos ajuda porque nos dá uma coluna vertebral, eu diria, uma força, algo que nenhum inimigo pode contradizer, ainda que nos matem e nos persigam. Eu espero que seja essa fé que o Senhor nos conceda neste advento. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 27 ao 31. Aqui o Evangelho de Mateus coloca 2 cegos que seguem a Jesus, gritando: tem piedade de mim, filho de Davi. Pegar um outro Evangelho, em que colocará o cego Bartimeu apenas, que está à beira do caminho e grita, Jesus o chama, ele vai até Jesus e Jesus o cura. Aqui são 2 cegos. Figura, Jesus envia os discípulos 2 a 2, não? E os padres da igreja dizem, por que 2? Porque aquilo que o homem às vezes não enxerga, não consegue perceber o amor de Deus por ele e o amor dos irmãos. E o Senhor quer curar a nossa cegueira. Porque este é o sinal do Messias, curar os cegos, os surdos, os aleijados, etc. Mas fazer com que o cego veja materialmente, fisicamente, foi uma realidade, é verdadeiro os milagres do Evangelho, claro. Mas cada sinal, cada milagre de Jesus também é uma palavra, ele quer ensinar algo a nós. Por isso, o Senhor quer curar a nossa cegueira, para que eu veja que Deus me ama, mesmo no meio das dificuldades, combates, problemas, cruzes. E se de verdade vivemos o que é o Espírito de Cristo em mim, vivo o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a comunidade cristã, à medida que Cristo destrói em nós a morte, o egoísmo, etc., cria em nós o amor, a comunhão entre os irmãos, enxergar que o outro me ama, e me ama como eu sou. Não como ele gostaria, o outro gostaria que eu fosse. E este amor gratuito um pelos outros, que o Senhor prometeu dar aos seus discípulos, para que olhai como eles se amam, é isto que cura a nossa cegueira. Ver que de verdade é possível amar e ser amado, mas porque enxergamos primeiro o amor de Deus por nós. Por isso aqui Jesus faz esta cura, e quando ele entra em casa, os cegos o seguiram até em casa. Tu e eu precisamos seguir a Jesus e entrar na sua casa. A igreja, o lugar onde Jesus mora, para que ele nos faça a pergunta, o que queres que eu faça? Vocês acham que eu tenho poder, capacidade de curar a vossa cegueira? Eles dizem que sim, e toca nos olhos dos 2 e diz, seja feito conforme a vossa fé. E os 2 começaram a enxergar. Significa que primeiro eu preciso, na igreja, na escuta da palavra dos sacramentos, deixar que o Senhor me toque. E se eu acredito que Ele tem poder, não só de curar a minha cegueira, a minha lepra, a minha tanta coisa, eu acredito que Ele tem poder, não significa acreditar que Ele faz milagres ou curas, e eu não teria doenças, problemas, dificuldades, sofrimentos, não. Mas como eu dizia na primeira leitura, me dá uma coluna à fé que nem os inimigos, nem os sofrimentos, nem nada poderá, como dirá São Paulo na carta aos Romanos, nos separar do amor de Cristo, de enxergar que Ele me ama. E claro, se de verdade o Senhor destruiu em nós a morte, enxergar também o amor dos irmãos. Por isso espero que o Senhor nos ajude a deixar que Deus realize em nós essa obra. Mas tem uma coisa interessante que eu quero terminar com isso, que é o final do Evangelho. Jesus alerta para que ninguém fique sabendo que eles ficaram curados. Mas por que Jesus fala isso? Porque poderia ser mal interpretado. Um curandeiro, etc. Não. Ou eu tenho a fé de que Jesus tem poder de fazer isto, e só o Messias podia fazer,
aquele que Deus prometeu que enviaria, e Cristo é o Messias, que veio com o poder de Deus para curar os cegos, os surdos, os aleijados, etc., e manifestar que o Messias chegou, né? E não deixar que se espalhe a notícia para não confundirem qual é a missão de Jesus. O Senhor pode curar as nossas doenças físicas, pode, mas Ele quer curar a doença da alma, para que eu de verdade, mesmo que os inimigos me fustiguem com a perseguição e a palavra, não me tirem do amor de Deus, não me tirem da fé. E diz aqui o Evangelho que eles saíram e espalharam a notícia por toda parte. Claro que é verdade que a gente precisa testemunhar a Jesus no mundo, para que o mundo tenha interesse de seguir a Jesus, mas não apenas pelos milagres e curas, né? Mas porque a gente encontrou o sentido da vida, recebeu uma palavra que me dá uma estrutura que nem aqueles que me perseguem terão poder. Ficarem firme no Senhor, uma rocha firme e inabalável no Senhor. Eu espero que o Senhor ajude a todos nós a viver assim. Farei a oração coleta do dia de hoje. Oremos. Despertai, Senhor, vosso poder e vinde para que a vossa proteção afaste os perigos a que nossos pecados nos expõem e a vossa salvação nos liberte. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.